Então, para a noite de hoje, eu quero trazer para a gente uma palavra, um estudo que está no Evangelho de João. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e pudéssemos ler o que está no Evangelho de João a partir do capítulo 2. Então, João, no seu capítulo 2, logo no início do Evangelho de João, ele vai contar um pouco sobre uma cena, uma narração de João sobre uma cena de Páscoa. E nós vamos falar um pouco sobre esse contexto que aconteceu segundo a narração do Evangelho escrito por João, que chegou até os nossos dias. Então, logo no capítulo 2, no comecinho do Evangelho de João, nós temos João 2,13. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? E Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Esse trecho, pessoal, é um trecho muito importante. É um trecho que dá base para o significado de cristianismo, porque é um texto que faz uma alusão àquele que crê na Escritura e crê na pregação de Jesus. Foi assim que os discípulos consolidaram ali a fé dele, assim que João, a fé deles, foi assim que João deixou registrado, né, que lembraram os seus discípulos desse iniciozinho aqui de trajetória, né? João já está escrevendo aqui, obviamente, depois de Jesus já ressuscitado, e ele fala: na ressurreição de Jesus, os discípulos lembraram desse episódio, e por conta desse episódio, eles creram nas Escrituras e creram na pregação de Jesus, porque eles lembraram, realmente ao 3º dia ele ressuscitou. Nessa época de Páscoa é normal, é comum todo mundo se lembrar da ressurreição de Jesus, todo mundo falar da sua paixão. Tem muito filme, vídeo, né, que o pessoal coloca nessa época nas redes sociais, na TV. Você vai assistir filmes falando sobre a Páscoa, você vê ali o sofrimento, né, também conhecido como paixão de Cristo. Você vê o sofrimento dele até chegar naquele ápice que é a crucificação. Então é uma história que é comum. Todo ano a gente vê essa história sendo repetida, sendo narrada. As pessoas fazem suas publicações em referência a isso. Eu também fiz publicações nas redes sociais. Eu preferi fazer uma publicação de cunho até científico, né? Se você for procurar a minha rede social, você vai achar lá no meu Instagram. Eu fiz uma publicação de uma revista médica famosa, uma revista médica influente da Associação de Médicos Norte-Americanos, e eu fiz uma publicação dessa revista, do volume que saiu em 1986. E o artigo dessa revista médica falava sobre a crucificação, e ali eu dou o link para você conhecer um pouco mais sobre essa publicação, e eles falam ali, de acordo com os estudos da medicina, o que seria a crucificação de Jesus. Nesse episódio de João, ele nem fala ainda da crucificação, mas ele fala de Páscoa. Então, na Páscoa que João relata aqui, ele fala que no momento ali que antecedia a Páscoa de
Jesus estava ali falando com algumas pessoas e os sacerdotes também estavam inclusos nessa conversa. E ele fala, ele narra como seria o momento da Páscoa, que para o judeu era um tempo de purificação. É por isso que você vai achar Jesus aí na tentativa de purificar o templo, porque era época de purificação em Jerusalém, estava ali antecedendo a Páscoa, e antecedendo esse tempo de Páscoa, só podia celebrar a Páscoa se tivesse purificado, então era um tempo de purificação, ele foi purificar o templo. E nessa ação de purificar o templo, os sacerdotes queriam saber a autoridade, por que você está tentando fazer isso? E ele falou que havia um sinal. O sinal para que ele tivesse essa autoridade era um sinal que os sacerdotes tiveram ali um curto-circuito na mentalidade deles. Porque ele disse, vocês tentando destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruo. E aquela mensagem ecoada ali na mente daqueles religiosos da época, pode ecoar até o dia de hoje na nossa vida também. Porque é um pensamento de destruição. Destruir é mais fácil do que construir. Eu lembro de um discípulo que a gente tinha aqui, o jogador de futebol, o Bruno Lopes. Abraço aí, Brunão, para você e sua família linda. E o Bruno uma vez me contando sobre um jogo de futebol, que o time adversário foi um time que ficou retrancado o tempo todo. E eles não conseguiram a vitória naquele dia porque o time estava muito retrancado. E ele disse, era diferença técnica, né? Aquele outro time era muito inferior ao nosso. Então eles preferiam uma abordagem de destruir as jogadas, porque destruir é mais fácil do que construir. E não é isso mesmo? Às vezes a gente demora um tempão para construir a nossa vida, para construir aquilo que nós hoje temos, construir a sua carreira, talvez construir o seu caráter, construir a sua mentalidade, ele trazer maturidade. É um tempo de construção, e na construção da vida vai demorando um tempo. Alguém para tentar construir uma carreira, por exemplo, de juiz, você tem que saber escrever. Então imagine isso, lá de pequenininho, no dia que você passou por um processo de alfabetização, começou a sua trajetória para se tornar um juiz, né? E isso aí vai se perpassando, é um processo. Você vai ter que ser aprovado em algum curso de graduação na área de direito. Depois de ser formado não basta, você vai ter que prosseguir na tentativa de um concurso até que você se torne um juiz. É uma construção. Mas para destruir parece que é tão mais fácil, né? Alguém pode destruir a sua carreira em apenas uma decisão errada, em apenas um ato errado, um ato que seja, por exemplo, para um juiz, um ato incorreto de uso da lei, pode ser que venha uma punição e acabe com a carreira dele. Pode ser que você tenha uma vida ilibada, uma vida com características até santas, mas basta um pecado e ali já acaba tudo, já detona ali com a construção que você tem, um prédio que você demorou a construir, vai à demolição. Basta um erro. Eu conheci uma pessoa que me contou a história e ela estava enfrentando um tratamento contra a AIDS. E no relato me disse, foi só um erro. Uma vez, somente um erro só. E a minha saúde agora ficou em perigo. Eu agora estou à mercê desse tratamento para tentar sobreviver. Um erro só e causou destruição. O relato aqui, os sacerdotes responderam, que absurdo alguém explanar uma história como essa, porque esse templo do tamanho que ele é, e olha o templo de Jerusalém, gente. Hoje a gente vai em Jerusalém, espero que um dia você possa ir com a gente na caravana. Você vai a Jerusalém, você vê lá o monte do templo, é enorme. Você vê os desenhos ali que eles tentam nos explicar como seria o templo se ainda estivesse de pé. Enorme. Por isso os sacerdotes disseram, são 46 anos na história. O registro da construção desse templo, você diz que vai acabar com o templo para reconstruir em 3 dias? E não é assim que funciona. Às vezes a derrota, a detonação, a demolição daquilo que a gente construiu é muito rápido. Rápido acontece a destruição
de forma muito rápida acontece a demolição das coisas na sua vida, basta uma vez. E aí uma gravidez indesejada vem, basta uma vez. E a traição vem e acaba com o casamento, basta uma vez. E aí vai, assalta e de repente é preso, basta uma vez. E a demolição vem e acaba com tudo. Mas Jesus não estava dizendo só, não é serviço de uma construtora, não é serviço de reconstruir esse templo. Na verdade, ele falava do templo do corpo dele. Essa expressão é importante, tá? Porque ele estava falando da reconstrução do corpo, da ressurreição do corpo dele. Piorou, né? Se é difícil reconstruir, a gente contrata uma construtora, faz a separação ali dos destroços e tenta reconstruir, talvez não consiga em 3 dias, mas a gente reconstrói esse negócio. Vê o World Trade Center, foi derrubado ali em 2001, mas hoje tem uma torre no lugar que eles chamam, olha, essa aqui é em homenagem às 2 que caíram. Reconstruíram. Mas o corpo, quem pode reconstruir esse corpo? Então ele estava falando da sua morte, mas também estava falando da sua ressurreição. Esse é o exemplo. Então parece que piorou. E a ressurreição, naquela época, era uma afronta para os religiosos que estavam liderando o templo na época. Porque para os fariseus até que a ressurreição era uma certeza, mas para os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. E não tem gente hoje que é assim, também não acredita que pelo corpo, assim como Jesus falou, a ressurreição do corpo, essa ressurreição é impossível. Talvez eles prefiram que venham de novo, eu prefiro vir de novo para ver se eu acerto. Mas ele fala, a ressurreição, a reconstrução é do templo do meu corpo. Era assim que ele estava falando. Então Jesus também tinha essa ideia igual dos fariseus. É ressurreição. Ué, essa é a base do cristianismo. Essa também é a base da Páscoa. É esse o princípio da ressurreição é o princípio especificado pela Páscoa. A Páscoa na vertente cristã traz a morte, mas também traz a ressurreição. Hoje eu quero me ater a essa parte em que a ressurreição é uma esperança. Pode destruir o templo, mas nós temos a esperança de que há uma ressurreição. Eu quero sugerir que você leia, por exemplo, o livro de Tolstói, A Morte de Ivan Illich. Eu li esse livro recentemente, estudando para a Páscoa. E eu vi ali naquele livro uma literatura universal, uma literatura famosa, é um clássico. E você vai lendo ali a forma como o autor foi descrevendo a vida comum de uma pessoa enfrentando a cena inevitável morte. Porque é inevitável para todos nós. Mas quando vai se aproximando da morte, aquela mente dele, uma mente que ainda não tinha esperança, ele simplesmente vivia um dia após o outro, ele vai se confrontando com a hora derradeira e fica sem acreditar. O que será que tem depois disso? Porque toda a minha vida eu vivi gostando da minha vida e agora diante da morte acaba tudo? Não pode ser, porque na visão daquele personagem ele só ia até ali. Só tinha essa vida mesmice, essa mesmice de vida que eu tenho hoje. E não havia uma esperança para o que vinha depois. Eu não vou mais contar nada, porque eu quero que você leia o livro, e o livro vai te fazer pensar e raciocinar muito sobre isso. Se destruir o templo, ele fica destruído? Porque essa destruição aqui, Jesus já estava prevendo. Em uma Páscoa vai ter a morte do templo do meu corpo, vai ter a destruição do templo do meu corpo, e eu estou garantindo que em 3 dias eu o reconstruirei. Então essa morte de Jesus, a destruição desse corpo, era uma morte em tempo de Páscoa, adivinha de uma condenação. Uma condenação de morte. Você conhece a história, eu não preciso ainda reviver isso, mas você conhece a história. Toda Páscoa nós nos deparamos com os filmes. Ainda que você não tenha lido na fonte que é a Bíblia, que eu sugiro que você o faça, leia na fonte. Ainda que você não tenha lido na fonte, você viu em algum lugar, a história pública
A história do Brasil, ainda mais, você pode falar com liberdade. Tem países que você não pode falar de forma livre sobre o evangelho, mas no nosso país aqui você pode. Então você pode falar, pode ler, é livre, você pode comprar uma Bíblia, você pode acessar a Bíblia na internet, aí onde você está, rapidamente, fácil, livre. Você tem um acesso e sabe, ele morreu por uma condenação, veio um julgamento, a condenação vem por um julgamento de um erro. Esse erro, você saiu de uma coisa justa, saiu de uma ordem, saiu de uma conduta, e essa conduta tratada como erro, veio um julgamento e depois a condenação. Jesus foi morrer na cruz por uma condenação, e eu vejo a tradução do original grego, hamartia, para pecado, e o original utilizado para pecado no Novo Testamento é errar o alvo. Basta errar o alvo, você já está em pecado. Então a condenação para esse pecado seria então uma morte. E alguns podem pensar, mas que todo erro deve sim ser punido, e se o erro foi punido, justiça foi feita. E eu te apresento a história de Jesus Cristo. E te pergunto, onde está o erro? Pois acredite você que nesse momento de João capítulo 2 ainda, já havia uma investigação. Já estavam procurando onde está o erro em Jesus, porque nós queremos condená-lo. Já tinha gente procurando para condenar. Eu lembro do que o apóstolo Paulo escreveu e trouxe para você, 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como alguém que não cometeu o erro pode ser condenado a pagar por esse erro? Essa é uma pergunta-chave em dias de Páscoa. Porque essa é a base do cristianismo. É aqui onde reside o que nós sabemos que é cristianismo. Alguém que não teve erro. Alguém que não tem erro. Mas esse é o perfeitamente bom, que é o único capaz de promover um arrependimento aos outros. Porque que homem é esse perfeito? Que mulher é essa perfeita que pode achar uma rota perfeita de arrependimento e de pedido de perdão e assim ser perdoado? Só o bom conhece esse caminho, só quem é bom sabe que caminho é esse. Na ausência dessa bondade dentro de um ser humano, Deus enviou Jesus. Ele é bom, ele vai ensinar para vocês a rota, para vocês saberem como é o arrependimento, saberem como é se livrar de todo o pecado. Ele vai mostrar o caminho. Um livro muito bom também, C.S. Lewis, ele fala sobre, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre alegorias do que significa essa morte de Jesus para o cristianismo. Foi uma morte emblemática. Essa morte na Páscoa é uma morte emblemática que traz para a nossa realidade alguém que tenta pagar uma dívida que não é dele, mas quita a dívida por nós. É o que Paulo conseguiu observar. Ele não tinha que pagar, mas ele pagou. E alguém pode questionar, isso lá é justiça? Ele não era o condenado, ele não era quem cometeu o erro, mas por que ele pagou por esse erro? Talvez se a gente usar esses óculos que o C.S. Lewis coloca ali naquele livro, brilhante livro, a gente possa entender um pouquinho a proximidade. Ele até diz, se a gente tentar usar a ótica que nós temos de lei e justiça, talvez a gente não consiga. Mas quando a gente aproxima-se, por exemplo, daquele único que tinha um recurso para quitar a dívida, aí a gente consegue entender. Porque uma dívida, quando a gente erra diante de Deus, uma dívida é aberta. E a gente não é bom bastante para ter como pagar essa dívida com recurso algum. Nós não temos esse recurso. Mas aquele que é perfeitamente bom veio com o seu recurso e disse, eu pago por ele. E agora você começa a entender. Porque só quem tem recurso pode pagar uma dívida. E ele vem, a dívida nem é minha, mas por esse amor que eu tenho por eles, eu pago a dívida.
Não é assim que mães fazem com filhos que erram? Vá tentar convencer uma mãe onde o filho abre uma dívida em um morro. Você sabe que dívida é essa que eu estou falando. Vá tentar convencer uma mãe, não pague não, a dívida não é sua. Vá tentar convencer o pai vai bater no peito dizendo, é meu filho, então a dívida é minha. Eu já vi um pai falando, o filho estava jogando futebol e a bola, quebrou a vidraça do vizinho. E o vizinho saiu lá aos berros, quem foi que fez isso? E o filho entrou na casa do pai, pai, eu vou ser preso. E o pai disse para ele, não vai não. Eu vou ser preso porque eu quebrei a vidraça. E agora o vizinho vai mandar me prender. E o pai disse, não vai não. Se alguém vai ser preso nessa casa aqui, sou eu. E ele tomou ali a causa do filho. E o filho, mas eu não tenho como pagar. E ele disse, o pai paga. E não é assim, gente. Seu filho sem condição de pagar, abre uma dívida. Mas quem paga é você. Você vai e paga, porque não tem recurso. Então, filho sem recurso, o pai que tem recurso vai assumir a dívida, porque ama. A mãe vai e paga a dívida, porque ama. Então, o único que teria esse recurso era Jesus. Ele foi lá e pagou a dívida, porque ele ama. Isso é o centro do cristianismo. Aquele que não tem erro vem e paga a dívida. Aquele que não tem erro nenhum vem e paga a dívida. Não precisava, mas ele vem e paga. Então errou o alvo, tem uma dívida. E na Páscoa é um tempo propício para a gente refletir sobre isso. Quem vai pagar a minha dívida? Tem aqueles que dizem que não tem. Não tem essa dívida não. Só esse ato seu, numa plena arrogância, né? Talvez no mesmo snobismo que você talvez tenha aí de acesso de princípio, você achar que não tem dívida, que não errou o alvo nunca na sua vida, já está errando, né? Só em dizer isso já é um erro. Achar que é perfeito demais. Então já tem ali um erro catalogado na sua conta também. Porque só o fato de negar o erro não vai fazer que a dívida desapareça. Uma pessoa também conversando comigo veio me dizer que não queria fazer o check-up, não queria fazer os exames médicos. Porque vai que faz o exame e descobre que tem uma doença. Isso, olha só o nível da desculpa, né? Vai que eu descubro que tem a doença. Mas o exame não é para isso. Porque uma vez descobrindo, pode tratar. Eu não vou fazer, porque vai que descobre que eu tenho a doença. Então aí só negar a dívida, não, eu nego, não reconheço essa dívida. Ela não desaparece. A dívida ainda está lá. Só o fato de negar não tira a dívida, não remove a dívida. O erro já está. Não, eu nunca infringi as leis de Deus. Eu não as conheço. A Bíblia está disponível para você conhecer. E saber como se portar e saber que postura é essa. Na época de Páscoa, foi a época da morte. O condenado que não cometeu erro pagou uma dívida. Para todo aquele que nele crê, tem a sua dívida então perdoada. Mas tem os que não reconhecem. Como é o proceder? Como é a atitude de quem não reconhece? Marcos 15, 29 diz isso. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Você percebeu? Não era mais o comecinho do Evangelho de João. Nós já estamos aqui na cena da crucificação, no cumprimento da condenação, né? Estava se cumprindo. Já estava ali na cruz. Essa cena aqui é a cena onde Jesus está ao lado de 2 ladrões. Você conhece essa cena? E as pessoas passavam, olhavam para a cruz e diziam, e lembravam. Não era você quem estava dizendo que reconstruía em 3 dias o templo? Então cadê esse poder todo? Desce dessa cruz. Desce, cura-te a ti mesmo e salva-te a ti mesmo. Paga a tua própria dívida. Essa cena também é descrita nos outros evangelhos. No trecho que tem em Lucas, é Lucas 23, 39.
Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto quem não reconhece que errou o alvo, lança os impropérios, lança palavras, não reconhecem as suas dívidas, ele estava lá pagando e esse aqui reconheceu. Um dos ladrões disse: salva-te a ti mesmo. Ou seja, ele fazia coro com aqueles que diziam: você não é aquele que reconstrói em 3 dias? Mas o outro ladrão ali teve uma reflexão, veio ali uma consciência sobre ele e também uma revelação. Eu estou condenado porque cometi uma infração e é justo. Mas esse aqui nada cometeu. Nada cometeu. Ele está pagando uma dívida que não é dele. E ao reconhecer isso, ele estava reconhecendo: eu errei mesmo. A minha dívida tem que ser paga. Mas tu, Senhor, não tem dívida a pagar, mas está pagando. Que coração é esse? Só pode ser o coração de Jesus, só pode ser o coração de Deus, só pode ser o coração daquele que pode salvar, aquele que reina. Então, quando chegar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus faz uma ação aqui, libera uma palavra aqui que é reveladora, que é a palavra que consolida a Páscoa. Ele diz que estará no paraíso com ele. Olha, não vai demorar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é morte o resultado dessa condenação, mas também é esperança, que é o que Jesus está falando. A esperança da ressurreição. Então, na esperança da ressurreição, é que Jesus entrega o seu Espírito, dizendo ali para aquele que reconheceu a dívida: estarás comigo nessa esperança de ressurreição. Hoje eu falo da Páscoa da morte, mas logo mais no nosso especial de Páscoa, no domingo, eu vou falar da Páscoa da ressurreição. Então hoje morte, mas na continuação dessa mensagem nós vamos falar da Páscoa da ressurreição e você vai ver o entendimento profundo do que é essa esperança que Jesus nos traz diante do erro, diante da condenação, diante da morte. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veremos isso na Páscoa da ressurreição. Acompanhe a próxima reunião da gente, a próxima mensagem, que eu vou concluir com a Páscoa da ressurreição.